Boa noite, jovens guerreiros, o tudo mastigado. Aqui é Kevin de novo, falando de biologia com vocês, certo? Hoje a gente vai continuar um assunto que a gente começou ali na aula passada, legal, que foi o assunto de metabolismo energético, de como as suas células elas adquirem energia, não é isso? E a gente começou a aula passada e a gente vai continuar essa aula e a próxima também, fechando esses assuntos, legal? Quem não viu, a aula passada a gente falou de respiração celular. Se você não viu, procura o vídeo, queridos. Aula muito importante. Lembrando que a respiração celular é um processo que acontece em vários indivíduos vivos. Dentre esses indivíduos, acontece em bactérias, acontece em animais, como nós, e acontece também aonde, queridos? Em plantas e algas, beleza? Então, podem acontecer essa respiração celular em todos esses indivíduos, legal? E essa respiração celular, lembrando que ela é um processo energético que eu consigo produzir uma grande quantidade de ATP a partir de uma glicose só. Então é um processo altamente rentável para os indivíduos vivos, ok? Hoje a gente vai avançando um pouquinho essa ideia, certo? A gente vai até retornar e sempre resgatar esse conceito de respiração, mas a gente vai avançar um pouquinho essa ideia, chegando ali na nossa fermentação, certo? E aí, para a gente ilustrar um pouquinho isso aí, queridos, vem aqui que eu trouxe uma questão para vocês boa demais, legal? Para quem não tem ainda, queridos, nosso material, por favor, pegue aí, não perca tempo, tá bom, gente? Já pega logo para estudar aí nesse trem, certo? Questão 9, lá do nosso capítulo de bioenergética, ela fala mais ou menos assim, ó. Profundamente relacionada à história e à cultura de diferentes povos, o vinho é uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo. Sobre sua fermentação, fase do processo produtivo em que o suco de uva se transforma em bebida alcoólica, é correto afirmar que... E aí vem comigo, queridos, joga para cá. Jovens, primeira coisa, essa fermentação que o texto ele se refere, ela é feita por leveduras, certo? Leveduras são simplesmente um nome novo ou um nome diferente para fungo, certo? Lembra que a classe dos fungos ela tem muitas estruturas, certo? Tem o fungo, por exemplo, que tem um chapéuzinho como o champignon, legal? E aí normalmente se chama ele de fungo, ponto, legal? Mas os fungos que são unicelulares ou os fungos são bem pequenininhos, é normal você chamar ou de bolor ou até mesmo de levedura, certo? Então essas leveduras, normalmente quando a gente fala esse nome, são estruturas, são fungos que conseguem fazer fermentação. E a gente meio que aproveita um pouquinho dessa fermentação deles, certo? O que vem a ser uma fermentação? Fermentação, ela dentro do metabolismo energético, legal, ela é simplesmente uma reação química que eu aproveito a glicose de forma diferente do que da respiração celular, legal? Então, quando a gente chega e discute um pouquinho sobre fermentação, a primeira coisa, queridos, que a gente vai pensar sobre isso aqui é exatamente o quanto que essa fermentação ela necessita ou não de oxigênio e quanto que é simples ou não dela ser realizada, certo? Lembra que a respiração celular ela era realizada em muitas etapas, certo? E que o oxigênio ele precisava estar presente para a última etapa, que é a etapa mais rentável, que a gente chama de cadeia respiratória, conseguir rodar, legal? Então a gente chama a respiração, por exemplo, de um processo aeróbio, ou seja, um processo que precisa de oxigênio. E quando eu falo da fermentação, queridos, um processo que é anaeróbio. O que é um processo anaeróbio, queridos? É um processo que eu não preciso de oxigênio para acontecer, certo? Então, esses indivíduos, eles não vão precisar do oxigênio para conseguir produzir essa energia dele. Lembrando que existem, entre os indivíduos heterotróficos, existem os caras que são aeróbios e os caras que são anaeróbios. E além disso, existem os caras que são anaeróbios facultativos. O que significa esse facultativo, queridos? Facultativo é uma coisa que você pode escolher ou não. Então, o cara que é um anaeróbio facultativo significa que ele consegue escolher utilizar oxigênio ou não utilizar oxigênio e utilizar a fermentação. Evidentemente que se tiver oxigênio no ambiente, querido, se tiver bastante, se tiver sobrando, com certeza esse cara vai querer usar oxigênio, porque a gente já viu que a respiração celular ela é altamente rentável, beleza? Agora, se não tiver oxigênio, esse cara consegue viver, porque ele faz esse processo de anaerobiose. Perfeito? A gente não consegue viver sem oxigênio. Apesar de algumas células nossas conseguirem viver sem uma quantidade de oxigênio muito grande, ou seja, tem algumas células nossas que conseguem fazer esse processo, perfeito?
Porém, a grande parte de nossas células não faz isso. Então quer dizer que a gente não consegue viver sem oxigênio. Legal? Tanto que se eu tampar sua boca e seu nariz, você parar de colocar oxigênio para dentro, você vai fazer o quê? Você vai primeiro desmaiar, porque a primeira coisa que o seu corpo faz é desligar o cérebro, e depois, posteriormente, você pode vir a falecer os seus órgãos como um todo. Tá ok? Mas vem comigo, queridos. A fermentação, ela simplesmente é uma quebra da glicose. Então, se você pensar, o reagente que eu estou usando é o mesmo, glicose, certo? Essa glicose, ela vai ser quebrada em ácido pirúvico. Kevin, até agora alguma coisa diferente? Não. Tudo que a gente viu até agora em respiração celular, aqui a gente só está repetindo. Então quer dizer, queridos, que esse processo de glicólise, ele é padrão para os dois metabolismos, certo? A partir de agora a gente começa a ter diferenciações, perfeito? E aí duas coisas vão aparecer, queridos. Existem mais de um tipo de forma de fazer fermentação. Ou seja, tem como esse ácido pirúvico ele ser convertido em... Lembrando que uma glicose gera 2 ácidos pirúvicos, não é isso? Então tem como ele ser convertido em 2 ou 2 moléculas de etanol. Lembrando que etanol é um álcool, queridos, que tem o quê? 2 carbonos. Lembra? Metil carbono, et, 2 carbonos, ligação simples, ol, que é o quê? Um OH ligado a carbono saturado. Então eu tenho 2 etanóis, certinho, queridos? Mais 2 dióxido de carbono produzido, mais 2 ATPs, certo? Essa fermentação, queridos, como ela gera álcool, o nome que a gente dá para ela é fermentação alcoólica. Então a fermentação alcoólica é simplesmente uma fermentação que está gerando o quê, queridos? Etanol, que está gerando álcool, perfeito? E aí vem comigo, jovens. Se eu quero fazer uma bebida como vinho, você concorda comigo que o vinho tem álcool? Tanto que ele é bem gostoso, não é isso? Então o vinho ele tem álcool, queridos, certo? Se o vinho tem álcool, significa a fermentação que eu tenho que fazer naquela solução é uma fermentação que é o quê, queridos? Que é alcoólica, certinho? Mas para esse meu levedo conseguir fermentar esse negócio, significa que eu preciso de quê, gente? De glicose. E de onde vem essa glicose? Exatamente da nossa fruta, da uva. Então, se a gente pensar, como é que a gente faz vinho, queridos? A gente pega a uva, não é isso, uva não, a uva, legal, a gente tira essa uvinha do cacho, perfeito, queridos? E a gente vai macerar essa uva, legal? Lembra dos italianos pisando na uva, certo? Ele não faz muito isso não, legal? Porque pisar na uva, corta o pé, o negócio começa a arder. Mas o que acontece, queridos? Quando a gente pega essas uvinhas, legal? E macera elas, o que a gente vai ver? A gente vai meio que tirar a polpa dela, certo? E tirar o suco dela. E aí você deixa isso em barris, legal? Pode ser um barril, por exemplo, de aço inox, legal? É uma das formas, legal? Ou você pode usar, por exemplo, um barril de carvalho, legal? Pessoas do interior, quer dizer, elas usam até caixa d'água grandona, legal? Fermentam lá dentro mesmo, que é tranquilo, sai um vinho gostoso, perfeito? Você pode ou não adicionar açúcar, depende do vinho que você quer fazer, legal? E você vai adicionar o fermento. O fermento é exatamente a levedura, certo? E aí você vai deixar ali, queridos, essa verdura fermentando. Por que razão, queridos? O que vai acontecer? Quando você macerou a uva, você está liberando o carboidrato dela, não é isso? Lembra da sacarose, que é um disacarídeo formado de glicose e frutose? Então você está liberando esse carboidrato. Essas leveduras vão consumir esse carboidrato e elas, para quê, queridos? Para viver, para ganhar o quê? ATP. Só que elas vão liberar para o ambiente exatamente o etanol e o CO2. Tanto que o vinho ele tem uma pressão muito grande, concorda comigo? Então quando você abre o vinho sai, pum, não é isso? Quer dizer que ele tem o quê, gente, dentro? Ele tem algum gás, concorda comigo? Ele está sob alta pressão. Para essa pressão é derivado desse CO2 aqui, perfeito? E o etanol é o que vai deixar o vinho alcoólico, perfeito? Queridinhos, vocês sabem mais do que eu, certo? Porque vocês aprenderam lá com o professor Mamar e com o professor Felipe, que os álcoois, eles podem oxidar, legal? E que o álcool primário, ele oxida de 2 formas, perfeito? Ele pode oxidar de forma parcial, tal como ele pode oxidar de forma total. Beleza, aqui, queridos? Então, uma forma parcial de oxidação, uma forma total, ele gera diferentes coisas, ou aldeído ou ácido carboxílico, perfeito? Quando esse etanol, eu permaneço ele em estado de oxidação, quando a levedura, ou até mesmo bactérias, certinho, queridos?
continuam o quê? Continuam processando esse álcool, você vai perceber que esse etanol ele vai ser convertido em outra coisa que a gente chama de ácido acético, certo? E quando ele forma ácido acético, essa fermentação, você pode chamar ela de fermentação, vou colocar só o Fzinho aqui, acética, porque formou ácido acético. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu já ouvi falar muito, porque eu sou do sul e meu avô faz vinho, não é isso, queridos? E quando eu ouvi falar disso aqui, eles falavam assim, ó, se eu deixo o vinho aberto, esse vinho vira vinagre, certo? O que que isso quer dizer, queridos? O vinho, ele tem o quê? Ele tem etanol derivado da uva, certinho? Se eu deixo ele aberto, significa que eu tenho algumas bactérias que entram ali. Tem um grupo geral de bactérias que a gente chama de Acetobacter, legal? Que é essa bactéria que faz essa conversão, beleza? Aí o que que acontece, queridos? Se eu deixo aberto, eu deixo em quê, gente? Eu deixo em contato com o ar, você concorda comigo? E aí o que que vai rolar, queridos? Esse etanol ele vai ser oxidado novamente e vai formar ácido acético, que é exatamente o ácido presente lá no nosso vinagre, certo? Então por isso que deixar o vinho oxidando mais do que um período, pode ser que esse vinho vire o quê, queridos? Vinagre, ele vai azedando, tal como o vinho que você deixa na geladeira por muito tempo, né? Você foi lá abrir o vinho para tomar com a sua família ali, bonitinho, certo? E aí o que aconteceu, querido? Sobrou um pouquinho de vinho, legal? E aí você deixou na geladeira e falou, um dia eu tomo. Aí 4 meses depois você lembrou que o vinho estava lá. Aí na hora que você vai tomar ele, você vai ver que ele vai estar super azedo. O que é isso aqui, queridos? Ácido acético. Entenderam a ideia? De boa daqui? Jovens, o que que vai rolar? Além disso tudo, certo? Essa fermentação pode ser que ela gere outra estrutura que a gente chama de ácido lático, certo? E aí um detalhe muito importante. Olha para esse CO2 aqui, ó. A fermentação alcoólica, ela está gerando CO2, concorda comigo? A fermentação lática não vai gerar CO2, vai gerar só ácido lático e ATP, certo? Por que que eu pedi para você olhar isso aqui, gente? Além do contexto, produção de bebidas alcoólicas, então produção de cerveja, produção de vinho, as questões, principalmente a questão do Enem, ela já cobrou isso, certo? Ele pode cobrar os fermentos ou as leveduras em outro tipo de contexto, legal? Por exemplo, num contexto de você fazer pão, certo? Já fizeram pão? Como é que faz pão? Você pega ali farinha, você pega água, não é isso, queridos? Uma água que esteja mais ou menos morna. O que é uma água morna? É uma água que você consegue colocar a mão e ficar de boa, tá bom, gente? Se você colocou a mão e sentiu quente demais, já não é uma água morna, é uma água quente, legal? Então o que que você pega? Você pega a farinha, você pega essa água morna, legal? Você pega um pouquinho de açúcar, perfeito, queridos? Um pouquinho de sal, mistura isso tudo e depois você vai colocar fermento, né? Hoje em dia você tem tanto fermento que é in natura, né? Que a gente chama, que é o que vende lá na geladeira do supermercado, ou você tem um fermento em pó, certo? Que é um fermento muito mais fácil de usar, né? Porque você não precisa ativar esse fungo antes, legal? E aí você coloca isso tudo ali na sua massa e amassa, e amassa, e amassa. Depois disso, queridos, você coloca o pão para crescer. Como é que um pão cresce? Você simplesmente chega ali, cobre ele, certinho, queridos, e deixa ele ali descansando. Você pode deixar descansando, por exemplo, debaixo do sol, você pode deixar descansando dentro do forno. Legal para quem vê MasterChef, você vê que o pessoal deixa descansando no papel filme, que é para guardar mais calor. Enfim, do jeito que for. Legal? Quando ele descansar, você vai perceber, queridos, que aquela massa ela vai crescendo, 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 e ela vai ficando gigante. Gente, se você nunca teve a oportunidade de fazer pão, faça. Beleza? Para você ver o tanto que é fantástico, o tanto que aquela massa ela cresce. Gente, é sobrenatural aquele negócio, certo? E que aquela massa ela cresce daquela forma ali paradinha, por quê? Porque eu coloquei uma levedura ali dentro. E essa levedura, ela faz fermentação alcoólica, certo? E essa fermentação alcoólica gera CO2, e o CO2 é um gás. E o gás, você sabe que o gás ele fica parado? Não, o gás se mexe, o gás expande, não é isso, queridos? Então o gás ele vai empurrando, por exemplo, a parede do pão para fora. E quando ele empurra a parede do pão para fora, o que vai acontecendo, queridos? Aquela massa ela vai crescendo, 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 vai ficando gigantesca, certo? É assim que cresce o pão. Perfeito, queridos? Você pode me perguntar, Kevin, então peraí, se eu comer pão fico bêbado? Claro que não, né, queridos? Claro que não. Por quê? Porque o etanol ele é altamente volátil, concorda comigo? Então
Então, na hora que eu enfio esse pão no forno, o que eu vou fazer? Duas coisas. Primeiro, eu vou matar a levedura, certo? Porque nenhuma levedura vai aguentar ali a ficar a 180 graus, 200 graus Celsius, que é a temperatura do teu forno. Segunda coisa que vai acontecer, queridos, o etanol, ele vai evaporar, ele vai embora, certo? Então, por isso, quando você pega o pãozinho, ele não tem álcool nenhum. Agora, faz o teste, pega essa massa que está crua e come só um pedacinho dela. O que você vai perceber? Você vai perceber que ela é levemente azedinha, né? Esse azedinho é exatamente o álcool que está dando esse saborzinho gostoso. Perfeito aqui, gente? Jovens, uma coisa importantíssima, então, aqui, de você frisar é fermentação alcoólica gera 2 ATPs, lática também gera 2 ATP. Perfeito? Fermentação alcoólica produz CO2, lática não produz CO2. Kevin, então para que serve uma fermentação lática? Para o seu músculo, queridos, conseguir perdurar mais tempo funcionando. Legal? Então você já percebeu que quando você malha muito, né? O que vai acontecer, queridos? Você vai começar, primeiro, você fica inchado, né? Mas depois disso, queridos, você vai ver que vai começar a dar uma dorzinha, não é isso? Essa dor é exatamente o acúmulo de ácido lático, que na verdade, lá perto do seu músculo, ele não vai estar mais como ácido lático, ele vai ser convertido em lactato, perfeito? E esse lactato, ele vai ficar ali nas estruturas, certinho? Por que o seu músculo ele faz isso, queridos? Esse processo não é anaeróbico? Pergunto para você, na hora que você está ali agindo na academia, você concorda comigo que você está cada vez mais cansado, você vai ficando cada vez mais cansado? Isso é porque a quantidade de oxigênio que seu músculo está pedindo é muito alta. Perfeito? Aqui, queridos? Tão alta que ele não consegue só usar a respiração celular para conseguir produzir aquele ATP todo que ele precisa. Então ele vai usar tanto a fermentação como a respiração celular. Por isso você emagrece, tá bom, querido? Você começa a consumir uma quantidade de glicose gigantesca, certo? Quando você está mexendo no músculo. Perfeito? Por isso que você vai emagrecendo cada vez mais. Fez sentido na cabeça de vocês? Agora vem para o item, você vai ver o tanto que o trem fica fácil. Olha ali, ó. Letra A. É um processo, ó, vamos de novo, ó. Sobre sua fermentação, fase do processo produtivo em que o suco de uva se transforma em bebida alcoólica. Então, aquilo que eu te falei, o suco de uva tem o quê? Tem carboidrato, certo? E vai fazer a fermentação alcoólica e vai produzir o etanol. É correto afirmar que, letra A, é um processo que compreende um conjunto de reações enzimáticas no qual a liberação de energia, a liberação de energia, por meio da participação do oxigênio. Que vão meter um errado nesse item? Por quê, jovens? Pergunta para você. Processo de fermentação é um processo aeróbico ou anaeróbico? Anaeróbico. Então significa que não tem utilização de oxigênio. Se não tem utilização de oxigênio, o item tem que estar errado. Concorda comigo? Letra B. Diferentemente do que acontece na respiração, a glicose é a molécula primordialmente utilizada como ponto de partida para a realização do processo de fermentação. Querido, isso está errado demais. Por quê? Tanto a fermentação como a respiração celular, ela vai ter glicose como reagente. Então é ela que é o ponto de partida ali para a gente continuar esse processo energético. Item erradão. C. O vinho é produzido por bactérias denominadas leveduras. Vamos colocar errado nisso, queridos? Porque a bactéria não é a levedura. Quem que é a levedura? O fungo, certo? Então esse trem está errado demais. Perfeito? D. Embora pequena quantidade de energia contida na molécula da glicose seja disponibilizada, apenas a fermentação é fundamental para que os micro-organismos realizem suas atividades vitais. Queridinhos, é legal isso aqui? É massa? Por quê, gente? Vários micro-organismos, eles vivem apenas de fermentação, certo? Então, mesmo a fermentação rendendo 2 ATPs, enquanto uma respiração celular rende 36 ATPs, para aqueles micro-organismos, aquilo já é suficiente para rodar o metabolismo deles, certo? Então, esse item está bom, esse item está certinho demais. Perfeito? Jovens, volta aqui no quadro para mim. Último comentário, certo? Preste atenção. Quando a gente tem fermentação, é muito comum a gente comparar o rendimento dela com a respiração celular. Então, sempre lembra o seguinte, fermentação, uma glicose gera por volta de 2 ATPs, certo? Respiração celular, uma glicose gera por volta de 36 ATPs. E aí, questãozinha do Enem. Olha o que o cara te fez, queridos. Ele falou assim, ó, um ser vivo, beleza? Ele é um ser vivo que é anaeróbio facultativo. Ou seja, ele consegue viver sem oxigênio e
com oxigênio, perfeito? E aí ele colocou no gráfico assim, ó, eixo Y, certo? Aquele eixo que está vertical, lembra disso? Ele colocou quantidade de glicoses. Eixo X, ele colocou o que, queridos? Quantidade ou disponibilidade de oxigênio. E aí ele falou assim, ó, um indivíduo, para manter o metabolismo dele, ele precisa da mesma quantidade de ATP, sendo com oxigênio, sendo sem oxigênio. Então ele te falou que eu tenho que utilizar a mesma quantidade de ATP para manter o indivíduo. Aí a gente falou assim, ó, como funcionará o gráfico de um indivíduo que estava em estado de apoxia, ou seja, queridos, um estado com pouco ou sem oxigênio, legal, a partir do momento que o oxigênio vai aumentando. Então o que eu estou falando, queridos? Que no momento inicial, o indivíduo estava com 0 oxigênio, certo? E a partir do tempo o oxigênio foi aumentando, perfeito? Se o cara é anaeróbio facultativo, quando o oxigênio vai aumentando, ele vai deixando de utilizar a fermentação e ele vai começando a utilizar respiração celular porque é mais rentável. Faz sentido na cabeça de vocês? Então significa que esse gráfico, queridos, ele começava lá em cima, ó, lá em cima, utilizando o que, queridos? Utilizando várias moléculas de glicose para produzir o tanto de ATP que ele precisa. Começou a aumentar o oxigênio, ele começou a trocar o método de produção. E aí agora, ao invés de render só 2, ele rende 36. Então o que aconteceu, queridos? Esse gráfico ele começa a utilizar menos glicose para manter a energia dele, certo? É a mesma coisa você comparar, por exemplo, você pega seu carro, na hora que você coloca álcool, você concorda comigo que seu carro tem um rendimento menor? Sim? Se eu for colocando gasolina nesse carro, você concorda comigo que o rendimento desse carro vai ser maior? Então ele vai utilizando menos combustível para percorrer uma mesma distância. É a mesma coisa. Ele vai utilizando menos combustível, certo? Para rodar o metabolismo dele, certo? Para percorrer uma mesma distância. Faz sentido na cabeça de vocês, queridos? Beijo, um queijo para vocês. Até daqui a pouquinho. A gente volta com fotossíntese em breve, legal? Jovens, estuda demais isso aqui, que isso aqui é bom demais, tá bom? Beijo, um queijo para vocês. Até daqui a pouco. Fica agora aí com o professor George. Tchau para vocês, gente.